O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que já está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos neste deserto comprar tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Isaías é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Evangelho significa boa notícia. Nenhum profeta no Antigo Testamento comunica uma tão grande boa notícia como Isaías. Isaías é chamado de o evangelista, porque ele nos mostra a maior de todas as notícias, que o Verbo se fará carne, o Messias de Israel, ele virá como príncipe da paz, ele virá como o Salvador, como aquele que rege as nações, ele virá como servo sofredor. Isaías é o grande evangelista, e no Advento, Natal, nesse tempo fortíssimo, nesse tempo de transformação, um tempo de recomeço, um tempo de buscar a Deus com intensidade, tempo de deixar as mazelas para trás, tempo de nos dedicarmos muito mais a uma vida de santidade. Isaías vai abrindo de par em par para nós quem é Deus, e Deus que se revela. Eu não preciso ficar buscando Deus em outras religiões, eu não preciso ficar inventando quem é Deus. Deus tem um rosto, Deus tem um coração, Deus tem um desejo específico a respeito de cada um de nós, e Ele vai aparecer no seu Filho Jesus Cristo. São João Paulo II dizia: Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Deus se dá a conhecer, Ele aparece, Ele se revela, Ele vem a nós. E Isaías está dizendo que o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Isaías capítulo 25, versículo 6. Esse monte para Isaías é a verdadeira religião. Monte é o lugar do encontro com Deus. O Senhor Deus dará nesse monte, ou seja, na verdadeira religião, na sua casa, um banquete de ricas iguarias. Essas ricas iguarias são os sacramentos. Nós entramos e saímos pela porta, como Jesus disse em João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas, tanto elas entrarão como sairão
e encontrarão pastagem. No Evangelho, Jesus está multiplicando os pães, que é sinal também dessas ricas iguarias. A multiplicação dos pães nos mostra que Deus é atento às nossas necessidades materiais. Ninguém fica sem comer e sem beber por seguir Jesus. Todo aquele que vier a mim não terá mais fome, não terá mais sede. João capítulo 6, versículo 35. O Senhor, Ele sacia o nosso corpo e a nossa alma. Se Deus provê, Deus proverá as necessidades materiais, se nós o buscarmos sinceramente. O que resta então para fazer dos dias da nossa vida? Não resta outra coisa senão buscar a santidade. E nesses tempos onde vivemos dificuldades cada vez maiores no âmbito político, social, eclesial, onde nós estamos vivendo em tempos bélicos, tempos de guerra entre as nações e uma batalha espiritual muito grande. Foi sempre em tempos difíceis que a igreja triunfou. Foi nas grandes heresias que surgiram os grandes doutores. Foi num tempo de grande relaxamento que Deus levantou um São Bernardo, levantou um São Francisco, um São Domingos de Gusmão, uma Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, que foram verdadeiros renovadores da fé, santos renovadores, reformadores não da doutrina, mas reformadores dos costumes, porque a doutrina católica não muda ao longo dos séculos. Tempos de gravidade, tempos de adversidade, foi onde surgiram os grandes santos. Então ninguém tem desculpa de dizer: ai não, mas a igreja está em crise, mas olha como é que está a política, isso tudo nos desanima, olha a situação financeira, olha que dificuldade. Tudo isso deve ser um trampolim para a vitória, onde você deve concentrar a tua vida naquilo que é essencial. E o essencial, já diz o livrinho do o príncipe, né? Pequeno Príncipe de Exupéry, o essencial invisível aos olhos. Busquemos o essencial, busquemos uma vida austera, procuremos Jesus todos os dias nas Sagradas Escrituras, procuremos a misericórdia de Deus todos os dias nos Salmos, procuremos a justiça de Deus todos os dias nos profetas, procuremos cada vez mais a alegria de viver no testemunho dos santos, na meditação. Todos os dias nos acheguemos de Jesus nos seus santos altares, para adorar o Santíssimo Sacramento, para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Procuremos cada vez mais o Espírito Santo a partir de uma vida penitente, a partir de uma vida mortificada. Esvaziemos o nosso coração da hipocrisia. Padre, o que é hipocrisia? É o fingimento. E a hipocrisia, ela é filha da ingratidão. Você pode perceber que a hipocrisia e a ingratidão, elas andam par e passo. Hipocrisia e ingratidão. Jesus censurou muito no Evangelho a hipocrisia dos fariseus. Que hipocrisia é essa, Padre? Os fariseus se aproximavam das coisas de Deus, se aproximavam do templo, se beneficiavam do templo e eram cada vez mais caluniadores de Jesus. Os hipócritas são caluniadores, são debochadores. E lá no Tratado dos Vícios e das Virtudes, da Santa Conchita Armida, se você ler 2 páginas desse tratado dos vícios e das virtudes, a hipocrisia não está nos pezinhos das árvores, na graminha, nas flores. A hipocrisia está no nosso coração, e pecados próprios de gente que reza e que está dentro da igreja, todos, clero e leigo, é hipocrisia, ingratidão, ciúme, inveja,
calúnia, difamação, ingratidão. Isso é próprio. Cuidado, cuidado. Depois você pode pegar, quem quiser, pega o tratado. O tratado é Jesus revelando para Santa Conchita Armida, uma santa mexicana, que foi mãe de 8 filhos, um foi jesuíta. Jesus sacerdote, Jesus coração sacerdotal de Jesus, revelou para ela o que é o sacerdócio de Cristo na igreja. Ela escreveu aquele belíssimo diário, diário de uma mãe de família, e buscou viver a maternidade espiritual. Inclusive ela ajudava bispos, ela chegava a ajudar bispos, não ficava caluniando o padre 24 horas não, rezava, cuidava da casa dela e ainda rezava. Agora tem gente que parece que a alegria da pessoa é caluniar os bispos, acorda de manhã para caluniar os bispos, acorda de manhã para caluniar os padres, continua nesse caminho de mentira, de ingratidão. Nós não estamos falando dos erros, das heresias e de escândalos, isso é outra coisa, nós estamos falando da maldade, do veneno que a gente destila contra os pastores. Mataram Jesus de Nazaré. Quem? Aqueles que estavam no templo. Em muitos lugares, muitas paróquias continuam matando os seus pastores, sejam bispos, sejam padres, sejam religiosos. É assim. O Satanás, ele como ele não consegue atingir diretamente, ele vai querer atingir através das pessoas. Então, no tempo do advento, é um tempo de penitência, é um tempo de mudança de vida, é tirar a máscara da hipocrisia. Olha a dissimulação e hipocrisia, leia lá no tratado, nada sai despercebido. Deus vê a conversinha da esquina, Deus vê a conversinha da salinha, Deus vê o telefonema, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Isso, como diz Jesus diz, isso vai minando o amor no coração das pessoas. Quando a gente pega para falar mal sistematicamente de uma pessoa, seja quem for, você está matando a caridade no coração daquela pessoa. Só que Deus mostra, e não adianta. Aqui na terra você pode, mas Deus está vendo, e se a pessoa não se arrepender, não fizer uma boa confissão e emendar de vida, aqui na terra mesmo ela já vai pagar. Minha avó sempre falava, você sabe disso. Aqui se faz, aqui se paga. A pessoa recebe. O padre perdoou o pecado, o padre ajudou, o padre fez. Aí, por causa de uma fraqueza do padre, a pessoa senta e começa a caluniar. Ai desses ingratos, hipócritas, ai desses. Vão receber o que lhe tem de direito, e vão receber sim, bem calcado, porque à medida que você está medindo, você será medido também. Ingratos, hipócritas, dissimuladores. E está cheio, meus irmãos. E tomem cuidado vocês também. Tomem muito cuidado vocês também. Às vezes você está ali ajudando uma família, uma pessoa, e tirando ali das drogas, tirando do lugar. É aquele ali que vai montar e dizer e acabar e fazer e bater e achar direitos. Tomemos muito cuidado com essa miséria de espírito. É desse jeito. Vocês lembram lá no Evangelho? Vocês lembram perfeitamente. Quem tem será dado mais, mas quem não tem será tirado até aquilo que ele pensa ter. Isso é próprio de quem precisa dos outros. A pessoa está precisando, a pessoa está ali necessitada, aí você vai lá, seja um homem, uma mulher, uma família, um casal, ajuda. Você já teve essa experiência. Quanto mais você ajudou, mais se voltou contra você, porque ele é isso, ele é aquilo outro. É próprio de quem ajuda os outros. As pessoas baixas,
hipócritas, dissimuladas. Quanto mais você ajuda ela, mais ela te calunia. Foi isso que fizeram com Jesus. Jesus veio lavar os pés, Jesus veio multiplicar os pães, Jesus veio curar os coxos, mais caluniavam, mais achavam defeito, mais estavam insatisfeitos. Sabe por quê? A verdade no fundo da alma é a seguinte: a gente não quer reconhecer quem é miserável. Miserável aqui somos nós, sou eu, mas eu prefiro ver a miséria dos outros, eu prefiro ver o defeito dos outros, eu prefiro entrar no clubinho da calúnia dos outros. E aí aquele riso dissimulado, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Cuidado, meus irmãos, não entre nisso. Deus está vendo. Isso é sermão de padre. Deus está vendo tudo, está tudo anotado. Não venha com hipocrisia. Você não precisa bajular ninguém. Você não precisa bajular o teu marido, você não precisa bajular a tua esposa, o teu patrão, não precisa bajular o padre. Mas cuidado com as tuas palavras, cuidado com o que você fala e do jeito que você fala, porque Deus está vendo. Deus está vendo e Ele anota tudo no livro. E como diz a minha avó e os antigos, aqui se faz, aqui se paga, e paga mesmo. Então, se você quer o Natal, se você quer Deus, se você quer prosperidade, se você quer bênçãos, tome cuidado para você não se tornar uma víbora, uma jararaca dentro da casa de Deus, se beneficiando e caluniando, se beneficiando de Deus e caluniando, e dizendo, e conversando, clubinho. Cuidado com isso. Ou então arrume alguém, né? Porque às vezes a gente quer alguém para a gente fazer dele um palhaço. Aí sim, você arruma, faz um palhaço assim de pano e fica o dia inteiro ali dando murro de boxe. É o que estão fazendo em muitos lugares, é o que fizeram em muitos lugares e continuam fazendo. Mas esse é o caminho dos santos, sempre foi esse é o caminho dos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.